Sejam bem-vindos a mais um EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou o professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Nessa disciplina, nós temos estudado várias heresias que existem por aí pelas igrejas e como que a gente pode se defender contra elas, o que a Bíblia diz a respeito de cada um desses assuntos. Nós já estudamos 9 heresias diferentes que estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja Conexão Primeira. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar a 10ª heresia, o 10º movimento, que dialoga sobre o mesmo tema da aula passada, que é sobre a graça de Deus. Na aula passada nós falamos sobre a hipergraça, sobre esse extremo no lidar com a graça de Deus, que acaba, na verdade, transformando a doutrina da graça em uma coisa totalmente diferente. Hoje nós vamos falar sobre o legalismo, porque ele também tem dificuldade em lidar com esse assunto. Na verdade, na aula passada eu coloquei essa imagem que mostra que o legalismo está em completa oposição à hipergraça e essa doutrina no meio, ou seja, cada um dos dois tenta lidar com a doutrina da graça, com o evangelho de uma forma, só que acaba levando para um extremo errado da interpretação bíblica. E, na verdade, cada um acaba acusando um ao outro e tentando responder aos problemas uns dos outros. Só que os dois acabam errando na interpretação do que é de verdade essa doutrina. Eu coloquei aí embaixo uma coisa que eu não tinha colocado na aula passada, porque nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da lei de Deus. Por isso eu coloquei embaixo da hipergraça o antinomismo, que na verdade originariamente é o que se opunha ao legalismo. Hipergraça é um termo moderno, né, de hoje em dia a respeito desse assunto. Mas o antinomismo sempre foi usado em oposição ao legalismo, ou seja, o antinomismo é você se opor, você ser contra a lei. E na verdade, o legalismo é aquele amor exagerado, aquela paixão exagerada à lei de Deus. Então, os dois parece que estão em conflito ali, em oposição, só que os dois não lidam com isso de uma forma correta. E a gente vai entender o porquê da parte do legalismo na aula de hoje. Bom, o meu intuito nessa aula é explicar o que é o legalismo, mas também explicar o que não é o legalismo. Justamente porque hoje em dia legalismo se tornou assim uma palavra, praticamente um insulto que a gente fala para as outras pessoas sem mesmo saber aquilo que realmente é. Então a gente olha para alguém falando alguma coisa que a gente discorda, ou alguém que parece que está falando alguma coisa que eu não posso fazer, que a palavra de Deus fala para eu não fazer, então eu falo, o que ser legalista ou fundamentalista? Então a gente vai entender o que é de verdade ser um legalista, o que não é ser um legalista, e ao final de tudo isso, compreender melhor qual que é a centralidade do evangelho, em comparação com a aula passada, em comparação com o que a gente for aprender hoje do legalismo. Então, qual que é a verdadeira doutrina da graça segundo a Bíblia? Bom, como eu falei, então, hoje em dia esse termo legalista, ele está assim, virou praticamente um insulto, né? E ele parece que não se define muito bem na boca do povo. Por isso, para a gente definir um pouco melhor, eu coloquei aqui a seguinte frase: legalismo é uma tentativa orgulhosa de ganhar o favor de Deus pela prática rigorosa de sua lei, somada com outros esforços inventados. Ou seja, por um lado, é esse tentar barganhar com Deus, é esse tentar ganhar o favor de Deus por cumprir a lei que já está ali no Antigo Testamento, só que por outro lado, também em muitos desses casos, uma somatória de muitas leis que foram inventadas, que nem no Antigo Testamento se acha. Ou seja, as pessoas começam a somar todo aquela barganha, aquilo lá que eles querem fazer com a lei do Antigo Testamento, com novas práticas, novas tradições que eles vão criando para ficar ainda mais rigorosos, entendeu? E parece que, por um lado, tentar trazer o mérito ainda mais para si mesmo. Nós somos cumpridores não só dessas práticas, mas inclusive de outras, porque somos muito piedosos. Essas pessoas entendem errado o que é uma vida piedosa, que é uma vida consagrada a Deus, uma vida agradável aos olhos de Deus, e acabam confundindo essa vida piedosa com uma vida de cumprir ali algumas regras que inclusive foram inventadas por eles mesmos, somado por aquele cumprimento da lei que já existe, a lei ali no Antigo Testamento. Então, é uma tentativa orgulhosa de fazer isso. Por que orgulhosa? Porque nos parece
que é realmente para trazer o mérito para si mesmo. É começar a cumprir essas coisas, é começar a ter um tipo de vida cristã assim, ditado por regras, mas aparentemente para trazer um pouco mais de aceitação para as pessoas, aceitação de Deus, porque acaba que o eu se torna o centro de tudo isso. A gente vai ver um pouco na palavra de Deus, como que lá no Novo Testamento a gente vê alguns casos de legalistas que evidenciavam exatamente isso, um orgulho pela sua espiritualidade. Então, eu creio que essa definição pode resumir bem a ideia que a gente vai tratar na aula de hoje. Bom, o legalista, para a gente entender assim um pouco melhor, ele parece tentar então acrescentar algumas coisas também à obra de Cristo e à palavra de Deus. O legalista, ele começa a olhar para a obra de Cristo e começa a olhar para a redenção como um todo, e parece que ele não vê isso como suficiente. E quando a gente fala sobre isso, não tem como a gente não lembrar do livro de Gálatas, quando Paulo vai escrever aquela carta aos cristãos ali, e ele começa já falando, nossa, como vocês se esquecem rápido do evangelho que eu preguei para vocês, do evangelho que vocês escutaram dos discípulos, do evangelho sadio, e vocês começaram a juntar aí o que essas pessoas estão dizendo, o que esses judaizantes estão falando, querendo dizer que para ser salvo precisa disso, mais isso, e aí Paulo passa o livro de Gálatas inteiro falando como, não, o evangelho não é isso, não é uma somatória de coisas que a gente vai entendendo, que a gente vai pressupondo que é para fazer para ser salvo, não é uma somatória de coisas que eu faço para ser salvo, afinal, Efésios 2, 8 ao versículo 10, nos deixa bem claro que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas ao contrário, é pela graça, pelo dom da fé que Deus nos dá, ou seja, o mérito é todo dele. Muito bem, então, por um lado, se tentar acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, mas também isso tudo revela que é um confiar muito em si mesmo. Então, o legalista, ele parece confiar muito nas suas práticas, nas suas atitudes, na sua religiosidade e espiritualidade, na sua experiência ali de vida cristã, e, na verdade, talvez não intencionalmente, mas acaba que talvez vire até intencional, ele acaba tirando Cristo da equação, acaba tirando o poder de Deus na nossa vida, por exemplo, de santidade, acaba tirando Deus da equação e colocando o que eu faço para ser salvo, e isso acaba igualando o cristianismo a qualquer uma dessas outras religiões pelo mundo, que pregam exatamente isso, para você ser salvo você precisa fazer uma série de coisas aqui e ali. Ao contrário, pelo evangelho da graça, o evangelho de Deus, nós vemos que na verdade não somos nós os merecedores daquilo que nos salvamos, não, é Deus que nos salva e o mérito é total dele. É claro que existe um tipo de interpretação errada com qual é a decorrência de tudo isso que a gente falou na hipergraça, mas a razão de sermos salvos, como nós somos salvos, é a graça de Deus, não é mérito nosso. Mas o legalista, ele costumeiramente, ele tenta se trazer o mérito para si mesmo, se auto-justificar e tentar ganhar essa justiça, né, própria para si mesmo. Por mais que talvez ele veste aí uma capa de ortodoxia, uma capa de conhecimento bíblico, na verdade, lá dentro, no seu coração, ele não ama de fato a lei de Deus. Parece que por muito querer cumprir a lei de Deus, aparentemente, algumas pessoas podem supor, parece que essa pessoa ama muito a lei de Deus, ama Deus e ama muito a lei de Deus, mas na verdade o que isso tudo nos mostra é que o legalista, ele não ama de fato a lei de Deus, ele ama a sua prática da lei, ele ama o seu próprio ego, o seu próprio orgulho e o seu tradicionalismo, é isso que ele ama, não de fato a lei de Deus pelo fato de zelar por ela para agradar a Deus, é mais zelar por ela para satisfazer aquele mérito pessoal que ele tanto busca.
Então, esses legalistas, eles cumprem a lei de Deus de certa forma, mas eles cumprem de forma errada. A motivação está errada e isso muda tudo. Nós podemos cumprir a lei de Deus passo a passo, cumprir da forma que a Bíblia diz, mas se fazemos com a motivação errada, de nada vale. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que de nada adianta a gente dobrar os nossos joelhos, a gente levantar as nossas mãos, a gente cantar e fazer tudo o que a Bíblia diz para a gente fazer assim em questões práticas, se o nosso coração não está ajoelhado diante de Deus, se o nosso coração não está humilde diante de Deus. Então, de nada adianta levantar a mão, gritar e falar glória a Deus, se o nosso coração não está totalmente entregue a Ele. E isso tudo vai mostrar para a gente aonde está o nosso coração. Está entregue a nós mesmos ou está entregue, no altar de Deus? Está entregue, consagrado completamente a Deus? Eu creio que essa aula vai ser interessante para a gente poder sondar até o nosso próprio coração, para ver como é que está ali a nossa vida cristã, dedicada a nós mesmos, ou talvez a outros, ou a Deus, a quem deve ser dedicada a nossa vida. Bom, o legalismo, ele não é uma heresia apenas contemporânea. Ele é contemporâneo porque existe hoje em dia e é praticado em muitos lugares. Mas ele também é uma heresia muito antiga. Ele é uma heresia que a gente pode encontrar há muitos e muitos anos atrás, inclusive lá no Novo Testamento. E a gente vê que o próprio Jesus Cristo, ele denunciou muito legalismo durante ali todo o seu ministério ali, junto com os discípulos. Ele denunciou por várias vezes, e a gente pode ver várias passagens que ele fala a respeito do legalismo e dessa paixão por cumprir a lei por mérito pessoal. A gente não vai encontrar a palavra legalismo, mas a gente vai encontrar as suas práticas muito explícitas nos textos bíblicos. Eu gostaria de citar uma aqui em Lucas 18, versículo 9 a versículo 14, que nós vamos ver ali uma parábola que Jesus conta para exemplificar muito bem quais são as práticas dos legalistas. Diz assim, Lucas 18, versículo 9 a versículo 14. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso nos faz lembrar o texto de Tiago, que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E essa parábola nos mostra de forma muito clara quais são as práticas de uma pessoa legalista. É interessante que eu estava lendo um artigo a respeito do legalismo, que o autor falava que, na verdade, todos nós nascemos de certa forma legalistas, ou de certa forma resistindo à graça de Deus, porque a gente não consegue compreender isso, a gente não consegue compreender a graça de Deus, a gente não consegue compreender um Deus tão amoroso e tão gentil, e a gente já nasce voltado para as práticas da carne, as obras da carne, e essa é a forma que a gente nasce, já legalista nesse sentido, buscando ali um mérito pessoal e satisfazendo o nosso próprio orgulho, até o momento que a gente se encontra com Cristo e Deus muda esse nosso coração, derruba e quebra o nosso orgulho e nos faz ali com um coração humilde diante dele, entendendo a graça de Deus, entendendo o amor de Deus. Mas uma pessoa que não encontra essa graça, uma pessoa que não entende de fato o evangelho, ela continua ali legalista. E uma pessoa legalista pode se tornar ali um fariseu. E por muitos momentos ali na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ler e vai identificar ali o fariseu, que nada mais é do que esse legalista que se amadureceu e que começou a
ser um falso pastor, um mau pastor para as outras pessoas, e começou a pregar um evangelho falso, pregar exatamente o legalismo. Então a gente vai sempre ver ali o fariseu como esse legalista amadurecido e em seu ofício, pregando o legalismo enrustidamente e às vezes explicitamente. Então, no Novo Testamento a gente vai ver ali os fariseus, os saduceus, os escribas sendo constantemente descritos como essas pessoas que tentavam divulgar essas práticas legalistas. Mas quando a gente avança alguns anos, a gente vê que o legalismo ele também foi constante em muitos momentos da história da igreja. Por exemplo, nós temos ali vários movimentos, e eu digo vários mesmos, que começaram a se separar e a se isolar do resto da igreja para viverem ali de uma forma, no começo, um pouco mais piedosa, um pouco mais santa, e vamos nos separar aqui, e talvez até se isolavam geograficamente, e começaram ali, tentando viver ali numa bolha, como se não estivessem no mundo, tentando viver ali de uma forma completamente santa a Deus, só que no meio desse isolamento acabaram criando para si mais regras, começaram a criar ali condutas, condições. Por exemplo, você só pode casar com quem é dessa vila, você só pode casar com quem é dessa igreja, você só pode vestir uma roupa desse jeito, porque senão você perde a salvação, senão você está excomungado aqui da igreja. E começaram, esses movimentos de isolamento começaram a adicionar às escrituras várias coisas que Deus nunca proibiu, e começaram a acrescentar e a cair num erro como muitas heresias caem, que é o da perda da salvação, ou seja, acreditar que você pode perder a salvação. E na verdade eles acreditam que podem perder a salvação justamente porque quem dá a salvação para eles é eles mesmos, pelas práticas, pelo seu próprio mérito. Então é lógico, uma salvação que é dada por esforços humanos tão míseros, resulta em uma salvação tão mísera também, né? Uma salvação que se perde por qualquer coisa. Agora, uma salvação que é dada pela preciosa e grandiosa graça de Deus, essa não se perde, porque ela é grandiosa igual, é uma salvação profunda, enraizada, e também uma salvação que não se devolve, é uma salvação que Deus dá e que Deus garante, porque não somos nós que nos presenteamos essa salvação, mas é o próprio Deus. Então a graça de Deus na salvação grandiosa, o motivo ali da nossa salvação, garante a mesma, garante a salvação, porque ela não é dada por nós, mas é dada pelo perfeito Deus. Então, isso tem que ficar bem claro quando a gente olha para essa questão do legalismo e para a interpretação da graça de Deus, como que ela realmente é. Mas o legalismo, então, ele começou a crescer, até chegar na igreja de hoje em dia. Então, hoje em dia, né, nas igrejas contemporâneas, nós temos também legalismos. Como muitas heresias que foram citadas aqui no curso, nós temos um legalismo enrustido e nós temos um legalismo mais explícito. A gente tem um tipo de legalismo que até se isola numa denominação, num tipo de igreja, e fala, olha, essas são realmente as nossas normas, e explicitamente nós cremos que isso te garante a salvação e que isso faz você perder a salvação. Mas a gente também tem alguns legalistas mais enrustidos, algumas igrejas, inclusive talvez tradicionais ou muito confiáveis aos nossos olhos, que começam a colocar, disseminar alguns pensamentos legalistas a respeito da salvação, da justificação e também a respeito da santificação. Na última aula nós falamos como a hipergraça, ela parece não lidar bem com a santificação, ela se segura bem ali na justificação, se apoiando, por exemplo, em Efésios 2, 8 a 10, mas na santificação ela se abala porque ela não consegue entender direito o que são os frutos visíveis de uma verdadeira salvação. Mas o legalista, ele parece errar na justificação e também na santificação. Parece que ele consegue, ele acaba interpretando errado até mais um desses estágios ali da obra redentiva de Deus por nós. Da mesma forma que Deus nos justifica, Ele também nos santifica, mas o legalista, ele se opõe a essas duas verdades. Mas como é que a gente pode, então, identificar um legalista hoje em dia, nas igrejas que estão por aí? Eu alistei aqui algumas
algumas verdades a respeito deles, que podem ser encontradas as 5 que eu vou citar em algum pastor, em alguma igreja, mas pode ser que em algumas igrejas, em alguns pastores, uma se prevaleça, outra não, mas são assim 5 verdades que a gente pode facilmente identificar. A primeira delas eles costumeiramente conhecem bem a lei de Deus e sabem como responder bem a essas discussões a respeito da Bíblia. Por quê? Se eles baseiam a salvação deles exatamente no cumprimento da lei, nada mais justo do que eles serem de fato conhecedores da lei. E isso é algo que a gente pode identificar no Novo Testamento com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas. Eles de fato conheciam a lei. E eles conheciam tanto a lei que eles conseguiam ali eles tentavam, na verdade, contornar a lei para poder viver ali da forma que eles queriam, para poder falar aquilo que eles desejavam. Por muito estudar a lei, eles conseguiam ali tentar enganar o povo, porque o povo geralmente não conhecia tanto. E na verdade, esses legalistas, eles costumam fazer isso, eles costumam usar o muito conhecimento deles deturpado para as outras pessoas. Eles sabem a verdade, eles leem a verdade, mas eles começam ali a tentar usar algumas verdades como mentira e acabam ali deturpando a mensagem do evangelho para os seus ouvintes. Então eles conhecem bem a lei e sabem bem manusear elas, pena que eles manuseiam de forma totalmente equivocada. Em segundo lugar, eles parecem cumprir a lei para serem vistos, para serem, parece que adorados, para serem exaltados. A gente viu ali na parábola, em outros textos nós vemos ali fariseus e mestres da lei, assim, orando e adorando a Deus de forma bem visível para todo mundo ver. E nas igrejas hoje em dia parece que a gente também encontra esse tipo de prática, um tipo de cumprimento da lei bem explícito, não para agradar o nosso Deus, mas para agradar as outras pessoas e também a si mesmo. Isso nos lembra um pouco de um pecado que é muito esquecido na igreja cristã, que é o temor a homens. É o temor a homens de você se preocupar mais com a aceitação e o que as outras pessoas pensam de você, e não do que Deus pensa de você. Não de como você está agradando a Deus, mas como você está agradando as outras pessoas. Por quê? Na verdade, você quer agradar a si mesmo. Você quer a aceitação das pessoas para o seu ego inflar. Então, essa prática legalista parece nos sugerir ali um pecado de temor a homens que satisfaz cada vez mais o próprio ego. Em terceiro lugar, eles adicionam convicções, condições e tradições à palavra de Deus, às Escrituras. Além de eles quererem cumprir a lei de Deus para serem salvos, não cumprirem a lei de Deus em resultado, em querer agradar o seu Deus que lhes salvou, eles cumprem a lei de Deus para serem salvos, eles também acabam adicionando algumas coisas, como a gente falou, né? Olha, você só pode cortar o cabelo dessa forma, você tem que vestir a roupa dessa forma, você tem que falar dessa forma, você não pode ir no cinema porque isso é pecado, você não pode sentar desse lado porque é pecado, você não pode falar com tal pessoa porque é pecado, você não pode casar com alguém de uma outra igreja que também professa a mesma fé, porque isso é pecado, você tem que casar assim dentro desse nosso núcleo fechado. Então começam a adicionar a um tradicionalismo que não está na palavra de Deus, para tentar crescer ainda mais esse mérito próprio. Em quarto lugar, eles gostam de impor o seu padrão para as outras pessoas e proibir aquilo que Deus não proibiu. Isso acaba acarretando num certo julgamento que eles fazem para as outras pessoas. Então eles olham para aquilo que eles acham que é o mérito da salvação, e eles colocam isso como um padrão, como um crivo, olham para as outras pessoas como uma lente e falam: olha, você é um pecador miserável porque você não está cumprindo isso que precisa para ser salvo. Então eles impõem o próprio padrão errado para as outras pessoas e começam a condenar e falar que as outras pessoas não vão para o céu, que as outras pessoas não são salvas porque não cumprem aquilo que eles cumprem. Em quinto lugar, eles ocultam os seus pecados ao invés de confessarem. Assim como a gente vê ali no Novo Testamento, vários fariseus e vários mestres da lei, eles costumavam fazer isso, eles costumavam tentar achar brechas da lei e tentar ocultar ali os seus pecados
e viviam vidas imorais, mas se achavam ali cumpridores da lei. Então eles tentavam ao máximo cobrir os seus pecados, ao invés de cumprirem o mais básico da fé cristã, que é aquele mandamento diário de se arrepender pelos nossos pecados. Não que o arrependimento dos nossos pecados nos dá ou nos tira a salvação, é a graça de Deus, mas a graça de Deus acarreta, e a consequência da graça de Deus é essa fé e esse arrependimento que a gente falou na aula passada. Uma fé verdadeira em Deus, um arrependimento genuíno pelo nosso pecado. Só que essas pessoas acabam não considerando muito a questão do arrependimento, mas aquilo que eles conseguem cumprir, justamente porque não buscam a humildade, mas dão lugar, dão vazão ao orgulho espiritual que eles sentem nos seus corações. Hernandes Dias Lopes nos dá ali três características que a gente pode facilmente também identificar nesses legalistas. Essas três são: eles dão mais valor às aparências do que o coração, dão mais valor aos ritos do que as pessoas, dão mais valor ao tradicionalismo do que a verdade. Ou seja, esses legalistas, eles gostam mais de serem vistos pelas pessoas do que serem bem vistos por Deus. Esses legalistas, eles se preocupam mais com essas questões e com essas práticas e tudo mais, do que propriamente até as outras pessoas. Inclusive, facilmente eles ignorariam uma pessoa ali quase morta, deitada numa estrada, porque aquilo lá não importa muito. O importante é eu cumprir a lei, não ajudar ali uma pessoa com necessidade, não ajudar uma pessoa que precisa de ajuda, não, mas cumprir a minha lei e pronto, não preciso nem amar as outras pessoas, nem servir, nem ajudar as outras pessoas. Então, dão mais valor a ritos do que a pessoas, e dão mais valor ao tradicionalismo do que de fato é a verdade de Deus, que não tem nada a ver com tradicionalismo, mas a verdadeira ortodoxia, a verdadeira palavra de Deus, que já está escrita, e não tem como a gente querer mudar ela é do jeito que ela é só a gente ler e aceitá-la como a única verdade. Bom, existem também alguns tipos de legalismo, e agora eu gostaria de entrar talvez nessa questão mais interna ali, e ver como que esse legalismo também acaba se apresentando para as outras pessoas de diversas formas, se confundindo ali na salvação, na santificação, alguns tipos de legalismo. Bom, o primeiro deles é o legalismo como mérito para a salvação, como a gente citou. Então, é um legalismo que se preocupa muito ali em querer alcançar a sua própria salvação, e ele entra em parafusos muitas vezes. Por quê? Porque ele não consegue viver aquilo que está ali na palavra de Deus, ele não consegue viver 100%, então talvez ele busque esse mérito para a salvação, mas por outro lado, ele fica frustrado, por outro lado, ele fica angustiado, porque ele não consegue viver plenamente aquilo que ele acha que precisa viver. Em segundo lugar, um legalismo como penitência, ou seja, um cumprimento da lei para tentar ali como se fosse barganhar com Deus, como se fosse ali fazer uma penitência, cumprir ali uma vida chata, uma vida ali com certas limitações. Eu não vou nem mais jogar bola, porque eu quero ali ter tipo uma penitência para eu poder agradar a Deus e talvez ganhar algum favor de Deus. Então usam isso como se fosse uma barganha e vivem uma vida assim equivocada e mísera, porque não entendem de verdade o que é a vida cristã e o que a vida cristã nos fornece, a verdadeira alegria da vida cristã, que está muito mais além do que a satisfação ali de cumprir uma coisa ou outra para ganhar uma salvação. A alegria cristã está muito mais envolvida com se satisfazer em Deus, com cumprir a palavra de Deus por tanto amor e tanto agradecimento, gratidão ao nosso Deus, e nos satisfazermos na palavra de Deus e nos satisfazermos na própria pessoa de Deus. Aí se reside a verdadeira alegria cristã. Em terceiro lugar, o legalismo como uma falsa
espiritualidade, aquele legalismo como para as pessoas verem que eu sou uma pessoa muito próxima de Deus. E aí eu gostaria de citar talvez alguns exemplos de um legalismo que muitas pessoas acabam negligenciando hoje em dia. Pensam que legalismo é só essa questão de corte de cabelo ou uma roupa que a gente usa, mas o legalismo também está quando as pessoas começam a exigir algum tipo de experiência espiritual de você, que a Bíblia não exige, como se aquilo fosse de fato um selo da sua salvação, ou como se aquilo fosse um selo de que você é um cristão espiritual. Olha, por exemplo, só se você falar em línguas é que você é de fato um cristão espiritual. Só se você falar em línguas é que você é uma pessoa abençoada por Deus. Então começam a colocar um tipo de espiritualidade, muitas vezes forçada, para conseguir um status ali, e para conseguir algum tipo de mérito de Deus. Então, o legalismo ele também se apresenta como uma falsa espiritualidade, que acaba acusando algumas pessoas e colocando sobre elas um peso que não deveria estar, colocando sobre elas alguma coisa que não tem nada a ver com a salvação delas, colocando ali a exigência de, por exemplo, que a pessoa tem que ter certo dom, que a pessoa tem que fazer algum tipo de coisa, como se naquilo dependesse, se residisse a sua salvação. Então apresentam essa falsa espiritualidade. O legalismo também como fonte de julgamento, como a gente falou, uma lente, um padrão que eles colocam e começam a ajudar a julgar as outras pessoas e a acusarem: você não é salvo, você não tem o favor de Deus, você é um cristão merreca, e começam a colocar isso como um padrão, o próprio padrão deles, para julgar as outras pessoas. E, em último lugar, um legalismo como tentativa de santificação. Eu gostaria de dar um foco especial a esse ponto, exatamente porque quando a gente olha para a hipergraça, ela erra também na santificação, mas ela erra na santificação por pensar que não existe santificação. Ela erra na santificação por pensar que nós somos salvos pela graça e nada vai acontecer, ao contrário do que diz o livro de Tiago, que a verdadeira fé ela é comprovada por obras. Agora, qual que é o erro, então, do legalista a respeito da santificação? Nós sabemos que ele erra ali, que ele diz que nós somos justificados pelas obras, e não pela fé, não pela graça. Mas qual o erro do legalista na santificação? Talvez até entender que não, eu sou salvo pela graça, tudo bem, eu estava errado, não é pelas obras, é pela graça. Mas depois disso, aí é comigo. Depois de ser salvo pela graça, aí Jesus ficou para lá e agora a tarefa é minha. Eu vou me santificar, eu vou praticar essas coisas e eu que vou conseguir crescer em santidade. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso faz no coração das pessoas? Promove frustração. Quando as pessoas, por exemplo, tentam vencer o pecado da pornografia e tentam vencer por si próprias e tentam crescer ali em santidade e deixar pelos seus próprios esforços e não conseguem e não conseguem se ver livres de outros tipos de pecado que escravizam seus corações, por exemplo, da mentira, por exemplo, do orgulho e tantas outras coisas que escravizam o nosso coração ali. E essas pessoas não se veem livres e pensam: então eu não sou salvo porque eu não estou conseguindo me santificar. Elas não estão conseguindo se santificar porque entenderam errado o processo da santificação. Nós somos justificados por Cristo, certo? Mas também nós somos santificados por Cristo. O poder para vencer as tentações, o poder para a gente poder viver uma vida agradável a Deus, não vem da carne, vem do Espírito Santo. Então, da mesma forma que eu sou justificado por Cristo, por Deus, pelo poder de Deus, eu só vou conseguir crescer em santidade e ter uma vida agradável aos olhos de Deus, não é pelos meus esforços, mas é pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que mora no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo que vai trabalhando, que vai renovando a nossa mente, que vai trabalhando em conjunto com a palavra de Deus e moldando e refazendo ali o nosso pensamento, nos ajudando a dizer não para as coisas que Deus não quer que a gente pratique e nos ajudando a ter gosto e querer perseguir aquele estilo de vida que Deus quer. Então nós só conseguiremos ser santificados quando entendermos que tanto a justificação
quanto à santificação, não é obra nossa, não é mérito nosso, é graça de Deus, é a bênção de Deus e é poder de Deus na nossa vida. Quando eu digo isso, eu não tiro o valor e a responsabilidade humana de dizer não para os pecados, de criar ali algumas cercas para si mesmo, onde sabe que é terreno ali difícil. Eu não tiro o valor da responsabilidade humana de trazer para si ali amigos e pessoas que podem ajudar a vencer esses pecados. Olha, me ajuda, eu quero compartilhar das minhas lutas com você, para você me ajudar a vencer nessa área. E não tira o fator da responsabilidade humana, mas por trás de tudo isso está a graça de Deus, por trás de tudo isso está ali o favor de Deus para nós, nos dando o poder para resistir à tentação. A Bíblia é muito clara, dizendo que para qualquer uma das tentações que a gente possa se deparar, Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos dá o livramento necessário para responder a todas essas tentações, provações e dificuldades da vida cristã. Como conclusão, nós vemos que o legalismo, ele deixa as pessoas machucadas, angustiadas, porque ele em si não consegue responder ao maior problema das pessoas, ele não consegue responder ao problema do pecado, ele não consegue responder ao problema ali de como seremos justificados, nem como seremos santificados, ele não consegue. Então ele deixa as pessoas ali sem teto, ele deixa as pessoas angustiadas, aí por esse motivo, talvez por pastores e igrejas legalistas, muitas pessoas abandonaram a fé, porque não entenderam a fé de verdade. Foi pregado a elas uma fé falsa, uma fé mísera, uma fé pequena, uma fé ali doente, um evangelho doente, infectado por esse mérito humano, e essas pessoas então ficaram frustradas e se afastaram do evangelho. O legalismo, ele acaba colocando um fardo muito pesado sobre os ombros dessas pessoas, e ele acaba promovendo não a liberdade que talvez ele quer, mas acaba promovendo a escravidão que ele tanto quer se afastar, a escravidão que ele quer agora viver essa liberdade, só que ele acaba promovendo ao contrário. Ele acaba escravizando as pessoas, escravizando a si mesmo, por causa dessa lista de leis, de práticas, de condutas que precisa seguir, senão você vai receber a ira de Deus. Então, ele acaba confundindo tudo isso. E, como a gente citou, ele torna em evidência um dos problemas maiores do coração daqueles legalistas, que é um coração orgulhoso. Um orgulho espiritual, uma autojustiça, e talvez a forma de se resolver isso é justamente aí nesse coração. A forma de resolver o problema do legalismo não vai ser como a resposta do legalismo nas práticas, mas vai ser consertando aquele problema lá do coração. Vai ser ensinando para os legalistas que a gente precisa ter um coração humilde, ensinando para o legalista que tudo que há de bom em nós é graça de Deus. Tudo que há de bom nesse mundo é graça de Deus. Na verdade, toda a existência do universo é a graça da mão de Deus segurando, criando e mantendo tudo isso. Ou seja, que mérito temos nós, que valor temos nós. A gente precisa pregar cada vez mais a humildade de coração e a dependência absoluta de Deus. Porque a graça bíblica, a doutrina da graça, se reside exatamente nessas verdades. A doutrina geral do Evangelho, as verdades do Evangelho se residem exatamente nisso. Do homem reconhecer a sua posição diante de Deus e reconhecer a grandeza de Deus, se colocar ali de forma tão pequena em comparação a Deus tão grande e se entregar, reconhecer o seu pecado e reconhecer a santidade de Deus. Sempre vai ter isso, o reconhecimento do seu pequeno tamanho com o tamanho grandioso de Deus, o reconhecimento do seu pecado em comparação à santidade de Deus. E a resposta mais óbvia de tudo isso: Deus, eu preciso me entregar-te, porque eu já estou perdido, em mim mesmo eu já estou perdido, em mim mesmo eu já estou fadado ao inferno, à perdição total, à loucura.
mas eu preciso me entregar ao Senhor, porque é no Senhor que eu consigo encontrar significado para a vida, significado e equilíbrio para tudo isso, que eu consigo encontrar a verdadeira razão da existência, que é na sua própria existência. Então, quando a gente começa a entender quem nós realmente somos e quem Deus realmente é, a gente começa a ter uma doutrina muito mais saudável. Lutero, comentando um pouco sobre esse assunto, diz o seguinte: é muito difícil para um homem acreditar que Deus é gentil com ele. O coração humano não consegue entender isso. Se não olhamos para a graça, olhamos para nós mesmos e para nossos próprios esforços. E é aí que estão as raízes do legalismo. O coração humano, ele tem essa dificuldade, como eu disse, ele já nasce legalista, assim, com dificuldade de reconhecer a graça de Deus e com uma paixão exagerada em satisfazer o seu próprio ego. Por isso que a gente tem que andar na contramão da nossa carne, na contramão do que as outras pessoas estão dizendo, na contramão do mundo, e seguir para isso que a palavra de Deus tem tentado nos ensinar durante todos os livros da Bíblia, que é nos entregarmos de forma humilde ao nosso Deus, reconhecê-lo como Ele é e reconhecer a nossa pecaminosidade. Como responder biblicamente a isso tudo, então? Primeiro, compreendendo a doutrina da graça. Não só compreendendo, mas aceitando. Muitas pessoas conseguem enxergar a doutrina da graça como ela realmente é na palavra de Deus, mas não a aceitam por causa do orgulho do coração. Então aceite a doutrina da graça, aceite que você é pecador, aceite que Deus é santo, aceite que não é você que consegue te salvar. Olha ali para o texto de Efésios 2, 8 a 10 e crave bem no seu coração, não é as suas práticas, as suas obras que dão salvação para você mesmo, mas é a graça de Deus, é o dom da fé que Deus dá, que nem mesmo você tinha. Deus te deu o dom da fé para você conseguir responder a Ele, para que você possa então ter esse relacionamento com Deus. Deus é que provê tudo isso. Mas Deus não só provê isso tudo, mas Ele faz uma grande obra na nossa vida. Deus, Ele transforma a nossa vida. Por isso que o meu segundo conselho é: fuja do legalismo, mas fuja da hipergraça. Fuja dessa compreensão de que você que te salva, mas fuja também dessa ideia de que nada acontece na vida de uma pessoa quando ela é alvo da graça de Deus. Quando a graça de Deus, quando Deus invade o nosso coração, uma grande mudança acontece. Eu sempre ouvi uma ilustração que ficou muito bem clara para mim nessa situação, que é o seguinte: quando uma pessoa é atropelada por um caminhão, ou quando um caminhão bate numa parede, alguma coisa do tipo, essa pessoa, essa parede não tem uma grande mudança, um caminhão em alta velocidade não vai afetar alguma coisa, aquela pessoa, aquela parede. Como é que pode um Deus tão santo, exageradamente santo, perfeitamente santo e grandioso, se encontrar com um homem e ter um encontro verdadeiro com uma pessoa e essa pessoa não mudar? Isso é impossível. Por isso, Deus é que nos salva, mas Deus, Ele não só promete, como Ele faz santificação na nossa vida. É Ele que nos santifica e Ele que muda a nossa vida. Mas diante de tudo isso, talvez você comece a pensar: então, qual que é a minha responsabilidade? O que eu preciso fazer? Bom, para a sua salvação você não precisa fazer nada, mas em gratidão a Deus, como resposta mais óbvia e coerente, e eu não consigo imaginar isso não acontecendo no seu coração. Quando você entender de fato a graça de Deus, vai acontecer algo, vai acontecer uma busca por obedecer e agradar ao verdadeiro Deus. Obedecer a Deus seguindo aquela mesma lei que a hipergraça fala que a gente tem que esquecer. Não, nós não devemos esquecer a lei, nós devemos continuar tentando cumprir a lei, mas não para sermos salvos, mas para agradar a Deus. Nós precisamos ser zelosos, assim como Daniel foi ali, com as suas orações, com o seu jejum, com todas as suas práticas ali espirituais, não para merecer ou ganhar a sua salvação, mas porque ele queria agradar o Deus dele, porque ele queria ser zeloso para render ainda mais glória a Deus. Então, nós não podemos ignorar tudo isso, nós precisamos abraçar essa questão de o zelo pela palavra de Deus, o zelo pela obediência ali da palavra de Deus, não como mérito, mas como resultado mais óbvio de adoração ao nosso perfeito Deus.
Nós precisamos obedecer, mas obedecer pela fé. Precisamos obedecer pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos obedecer não para agradar a nós mesmos ou outras pessoas, mas obedecer a lei de Deus para a glória de Deus. Obedecer a lei de Deus para que Deus seja glorificado, honrado e então nós possamos agradar o coração de Deus com a nossa vida cristã, com a nossa vida de santidade. Eu gostaria de terminar citando aqui uma frase de um autor e também um texto bíblico. A frase de Matthew McMahon diz o seguinte: obediência é expressar o amor de Cristo a Cristo ao guardar a lei. Cristo produz em nós o fruto do Espírito. O Espírito produz em nós o amor de Cristo por boas obras, pois é para isso que fomos criados. Deus nos criou para as boas obras. Ou seja, obedecer é expressar esse amor a Deus, essa gratidão a Deus. E Deus, Ele nos salvou exatamente para isso, para que possamos glorificar a Ele pela prática das boas obras, pela prática da gratidão, pela prática da adoração ao verdadeiro Deus santo, santíssimo que existe. Nós somos salvos exatamente para isso. E o texto de Gálatas 2, 20 a 21, para a gente terminar a nossa reflexão, diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, não em mim mesmo, não no meu mérito, nas minhas práticas, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, o resultado mais óbvio dessa graça de Deus que nos alcança é viver de uma forma que agrade a Deus. Não sou eu o autor da minha salvação. Cristo é o autor da minha salvação, mas Cristo também é o autor da minha adoração, por reconhecer esse verdadeiro favor imerecido que é a graça de Deus. Não resta nenhuma atitude senão adorar a Deus infinitamente. Esse é o meu encorajamento a vocês, que vocês possam olhar para esses dois extremos de legalismo e de hipergraça e olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela não é incoerente, ela não se contradiz, ela não precisa cair nesse extremo nem nesse extremo, ela é perfeita como ela é. A graça de Deus é perfeita como ela é e a Bíblia se explica a si mesmo. Por isso, o meu encorajamento, o meu conselho é: viva uma vida dependendo da graça de Deus e constantemente adorando, reconhecendo e agradecendo a esse Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.